Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Se tivesse que morrer, esta noite regressava, junto a ti, até ao fim, por um momento, para te dizer que amanhã é outro dia e que é sempre amanhã onde te encontro. Excertos de Miguel Serra Pereira. Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Eu sou a Francisca Silva Ferreira, psicóloga, mãe e amante da vida. Escolhi este poema e gostava de fazer esta confidência ao Miguel e às pessoas que nos ouvem também, porque quando eu descobri, ao Miguel e ao poema, regressava numa viagem entre Lisboa e o Porto, no momento em que tinha recebido o diagnóstico de doença de uma pessoa muito, muito próxima e muito querida para mim, e nunca a psicossomática teve tão perto de mim e da minha família. E por esse motivo, 2 dias depois, tenho a honra e o prazer de estar a conversar convosco a esta mesa. Acho que não há coincidências e por esse motivo trouxe o poema e trouxe-vos a vocês até aqui. Neste episódio vamos conversar sobre a abordagem psicossomática do adoecer como uma rede mais conceitual da orientação para a prática clínica, num diálogo transdisciplinar, uma palavra que gostamos muito cá em casa, e numa rede multidimensional na prevenção, do tratamento e da intervenção na doença biopsicossocial, outra palavra que gostamos todos muito, de certeza, e desde o envolvimento da componente genética, do desenvolvimento desenvolvimental e relacional, outro lugar que também gostamos, do lugar do trauma, ao lugar do luto, ao lugar do desamparo e da vergonha também, passando pela aliança e pela relação terapêutica. Neste quadro das dores de barriga nos mais novos e noutras doenças nos mais crescidos, tornamos fundamental na intervenção clínica e da saúde, que nos convida assim a um pensamento mais integrado e a este psicossoma que muitas vezes nos adoece. Para arrumar a casa, tenho comigo o privilégio de ter 3 convidados muito especiais hoje. A Patrícia Câmara, psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica e da saúde, em psicoterapia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, a ordem quase que me mata, comigo dá tantas gralhas, psicoterapeuta e psicanalista pela Associação Portuguesa da Psicanálise e psicoterapia psicanalítica, onde exerce funções formativas, membro da direção da AP e presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática. Agora vem a parte mais gira. A sua frase preferida é ir devagar para chegares depressa. Frase dita pelo seu avô materno, com o seu sotaque albicastrense, desculpe-me, quando aos domingos de manhã deixava o Monte Fidalgo, a aldeia onde morava e que visitava mais ou menos uma vez por mês, também para regressar a Lisboa. A Patrícia defende que, além da perspectiva mais lata eco-biopsicossocial, ainda vem aqui acrescentar mais intelectualidade, do pensamento, também numa ótica mais estrita da psicossomática do ser fisiológico, é impossível não haver uma relação permanente entre a dificuldade de olhar para as coisas em profundidade, a relação de cooperação e partilha entre as pessoas e os múltiplos adoeceres. Profundidade, que também iremos falar. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Silvia Coanini, licenciada em Medicina e especialista em Psiquiatria desde 1992, doutorou-se em Psiquiatria e Saúde Mental pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde é professora também. Já não é? Desculpem, perdão. Até 21. Já estamos em 2025 agora. Temos que casualizar a informação, mas gosta de um espaço de reflexão descomprometido e livre. Procura pensar nos determinantes da saúde num modelo também abrangente, numa expansão dos modelos clássicos e da saúde e do adoecer, procurando integrar a relação entre a pessoa e o mundo. Confidenciou-me que gosta de ler e gosta de pessoas. E a professora Silvia procura... Só Silvia. Estamos a tornar o lugar ainda mais íntimo. Procura avançar que pretendam então pensar o espaço próprio do pensamento e os constrangimentos a que está sujeito num mundo submetido a muitos movimentos singulares que banalizam a violência e escondem o sofrimento, que geram demasiadas certezas e recusam algumas interrogações. Vamos levantar este pensamento também. Obrigada e bem-vinda. Professora, entre aspas, Silvia. Não sei se consigo sair já deste lugar. Ao Miguel já o trato por Miguel Serra Pereira, tradutor. Serras, com 2 S's, não é? Com 2 S's.
dois R's. Um S no princípio. E um S no fim, é o que eu estou a dizer. Exatamente. No princípio e no fim. É muito bonita esta coisa do princípio e do fim. Poeta, E o nasceu do no... meio também tem a sua graça. Também, também. Nasceu no Porto, cidade mais bonita. As outras duas convidadas vêm de Lisboa, não sei onde é que nasceram, mas... Ai, a Patrícia nasceu na Madeira, não foi? Não. Sabe Nasceu que, em Lisboa, mas sabe que é a Francisca? Elas vêm de Lisboa, nasceram em Lisboa. Não há belas sem senão. Não há bela sem senão. Eu Esta hora os nossos Tu não ouvintes já nasceste. deixaram todos de nos Não, ouvir só com eu as nossas nasci apresentações, mas não tem mal, não deixem de Nasci ouvir no até ao fim. Algarve, mas tenho alma de alentejana. Ai, que bonito, o Alentejo também é muito bonito. Próxima vez gravamos no E o Alentejo. meu sotaque é madeirense. E muito bem, um outro sítio muito bonito. Mas o Miguel nasceu no Porto, não é? Nasci. Onde passou o primeiro ano de vida e onde tem um vínculo ancorado. Passou a infância e fez a escola primária em Abrantes, um sítio lindíssimo. Tendo continuado depois os estudos em Lisboa, gosta muito de vir ao Porto, não é? Gosta de, pelo menos 3 vezes, gosta de vir e vir a voltar, certo? Isso. Nasceu na Ribeira, um sítio maravilhoso, Sim. lindíssimo. E gosta particularmente do campo e de andar a cavalo. Gosto do campo, gosto da cidade. O Porto, apesar de tudo, que há alguns lisboetas antes diziam que isto não era bem uma cidade, não é? Mas era uma calúnia, porque o Porto é uma cidade. Portanto, gosto de campo e gosto de cidade. Gosta de tudo. E gosta de estar sozinho para depois poder estar com pessoas. Não sei se é para. Eu sei que gosto de estar sozinho e de estar com pessoas. E sei que as duas coisas me fazem falta. Que bom. Mas dizer que se gosta de estar com pessoas ou que se precisa de estar com pessoas é mais ou menos banal. Estar sozinho já é uma certa fobia da solidão, confundo solidão com isolamento, etc. Mas depois vamos falar disso noutra. Então ainda bem que não ficamos sozinhas nesta conversa e que temos o Miguel para elevar e para tornar tudo isto mais poético. Vamos então a alguns estímulos aqui para começarmos esta nossa conversa. Já comecemos, não é? Mas para pormos o pensamento em voz alta. Este intuito da psicossomática, onde eu sou uma verdadeira leiga e me vou arriscar aqui a conversar convosco. Ontem falavam no encontro desta coisa de podermos tornar a linguagem mais acessível a todos, não é? Para que possamos chegar a mais e que nos possam entender, para que possam também compreender. Então vamos desarrumar a casa para a tornar, no fundo, um bocadinho mais arrumada. O intuito nunca é cairmos em lugares que podem adoecer a própria ciência, como se te portares bem, nada de mal te vai acontecer, não é? Ou se não comeres açúcar vais ter diabetes, porque às vezes não é bem assim. E, portanto, estes lugares também da própria regulação emocional merecem ser pensados um bocadinho em voz alta, e eu gostava que começássemos por isto, não é? Quando pensamos em psicossomática, ou quando no meio, como o referimos, está a somatizar, trazemos à reflexão a mente e o corpo como um só. O que é que nos traz esta designação? Professora, entre aspas, Silvia. Ora, esta designação à falta de melhor traz-nos um pouco a tentativa de ligar dois níveis distintos, mas que funcionam de uma forma integrada, não é? E a própria designação psicossomática perpetua um bocadinho a dimensão dualista que tem existido entre o corpo e a mente. Por isso é que eu dizia a falta de melhor. Pronto, eu gosto muito de falar de regulação psicobiológica, porque acho que consegue traduzir um bocadinho esta interação de uma forma menos, se calhar menos dualista, embora também mantenha em si algum dualismo, mas não sei se há outra maneira de dizer a coisa. Mas sobretudo traz-nos isto, traz-nos a noção de que o funcionamento é integrado, quer nos estados de saúde, quer nos estados de doença. Não? A psicossomática não se aplica só ao adoecer, aplica-se a um funcionamento integrado à medida que vai ocorrendo, à medida que o desenvolvimento se vai processando e que vai integrando, de facto, as vivências, a história de vida, Todo a esse herança desenvolvimento biológica, biopsicossocial, por aí afora. claro. E força esta ideia que ficou muito, não é? Nós temos, continua a palavra, por mais que nós tentemos desassociá-la disto há mais de 30 anos, desassociá-la desta ideia, não é? Nós tínhamos esta palavra, isto que dizíamos no senso comum, não é? Isso é psicossomático, como se fosse uma coisa que não tinha inscrição física, não é?
E, portanto, era uma coisa de segunda, porque as coisas psicológicas normalmente são sentidas como coisas de segunda. E desassociar a palavra disto tem sido bastante difícil, não é? Tanto que continua a ser muitas vezes vista desta forma. Nós continuamos a ter até muitos colegas sempre com esta ideia, não é? Quando se está a dizer que é psicossomática, é como se fosse uma coisa que não tem um correlato psicofisiológico físico. E, portanto, a nossa tentativa é muito isto que dizia, a regulação psicobiológica passar a ser escutada de uma outra forma. Nós somos sempre este lugar na relação com os outros. Não deixamos E, de ser, claro. Exatamente. Patrícia, sabendo que a vida acontece no corpo, a doença também assume quase uma identidade própria? Pá, essa é difícil, não é? Não, para pensarmos. A doença em cada um de nós, uma identidade. Eu penso que esse é o risco. Ok. Se nós não tivermos um olhar de uma abordagem psicossomática mais abrangente, corremos o risco de que a doença passe a ser até a identidade da própria pessoa, exatamente porque fica como uma identidade própria, externa a si mesma, mas que ocupa todo o espaço do ser. Quase como se a pessoa precisasse dessa identidade. Como se a pessoa precisasse, ou como se, no fundo, as pessoas à volta também precisassem disto, até do ponto de vista médico, não é? Como se essa entidade pudesse passar a ser o foco de toda a intervenção e, no fundo, se apagasse a identidade toda, que é todo o espaço de saúde, na realidade, que existe dentro da pessoa. Respondi, mais ou menos, mas ali a Sílvia, entre aspas, professora, vou Como é pôr que, agora ao contrário. como é que resgatamos? Eu estava aqui a pensar numa questão que se coloca muitas vezes nas doenças crónicas, por exemplo, na diabetes e sobretudo nas doenças crónicas que começam em fases muito precoces, que é perceber a diferença entre integrar a doença na identidade da pessoa, tornar a doença a identidade da pessoa. Não é? E, sobretudo em doenças que começam em fases muito precoces, às vezes há o risco, alguém que se apresenta dizendo eu sou diabético, Ou eu tenho diabetes? ou eu tenho diabetes. Eis a Pronto, diferença. foi uma coisa que exatamente. num grupo de trabalho que nós tivemos na diabetes, foi uma coisa que tentámos estudar, especialmente o Carlos Góes pegou nesta dimensão e de facto muitas vezes a integrar a doença na pessoa e na história de vida é um trabalho importante e é um trabalho que permite viver com a doença sem ser controlado por ela de alguma forma. Exatamente. E, ao contrário, quando a doença se torna excessivamente o foco da identidade e da vida da pessoa, é qualquer coisa que é disruptivo e que não nos permite os movimentos de encontrar a saúde para além da doença. Como é que... aí, posso dizer? Força. É interessante que a doença pode ter muito sentido a palavra, não é unívoca. Estava-me a lembrar, o Lagache dizia que era preciso não cair curado. Em francês, Paton Béguerri. Quer dizer, porque porque a gente diz cair doente e era cair curado. Às vezes na doença, ou no que nós chamamos de doença, isso é muito visível no foro psíquico, mas não só. Mas há ali qualquer coisa de precioso e de singular na história da pessoa em que para se livrar, em que livrá-la da doença, por exemplo, através de comprimidos, através de uma psicoterapia apressada e muito funcionalista, ela sente isso como uma expropriação e resiste a cair curado, a ser curado dessa maneira. Isso é muito importante porque nos afasta desses modelos normativos, quer dizer, como não é, o diabético não é a identidade dele, ou não deveria ser, não é? E estar curado aquilo também não é, ser saudável no sentido estrito também não é a identidade de ninguém. Claro. Estou-me a lembrar de uma É coisa, isso. só para complementar. Isto foi só para ouvir-vos Não, melhor estava a sobre pensar, isso. Tem. posso dizer isto muito rápido, mas estava-me a lembrar isso que disse, é extraordinário. Me lembro de uma senhora que recebi, que já tinha na altura 80 e tal anos, tinha fibromialgia, e dizia-me, olha, tenho umas dores infinitas, não é? Mas há uma coisa que eu lhe quero dizer, não me envie para nenhum psiquiatra, porque eles vão dar antidepressivos. E eu faço uma alergia aos antidepressivos. Mas um bocadinho desta expropriação da dor. Não é? Até ali, toda a intervenção que tinha sido feita era na expropriação da dor. E ela disse-me no final dessa primeira consulta, é que, olha, isto, não sei como lhe diga, mas não se esqueça que estas dores têm estado comigo há mais de 40 anos. Precisa dessa dor, não é? Exatamente. Não ser expropriada desta... Quase como se pertencesse. E outra coisa E também... até saber viver com ela, não é, Patrícia? Lembra-se da Exatamente. Sirius de Fett, ela tem Exatamente.
aqueles enxaquecas constantes e isso. aquilo vai psicanálise, vai comprimidos, Procuramos todas as vai especialidades para poder, internamentos claro. e aquilo nunca passa e depois a origem e outros sintomas, agora não vou alargar-me sobre isso, até que ela descobriu, eu tenho que viver com isto, quando estou a Exatamente. sentir que a migraine se aproxima, deito-me um bocado e tal. Exatamente. Muitas vezes acontece isto, não é? Recebem pacientes que já passaram por muitas especialidades, que procuram muitas soluções e depois há este encontro sobre o outro na descoberta de como é que isto realmente se instala. Como é que é estar na relação com. Eu diria que não é diferente para mim de estar na relação com qualquer outro tipo de sofrimento. É super importante esclarecer isso porque. Pronto, e depois, mas essa questão que coloca dos percursos pelas múltiplas consultas e pelas múltiplas especialidades, eu acho que uma das coisas importantes desde o início é validar a vivência que a pessoa tem da doença e aquela questão de está tudo bem, não se passa nada consigo, portanto está ótima, pode continuar, é sentida como muito desvalorizante e muito pouco empática, não é? E pronto, é assim, estar na relação com alguém que está a sofrer é muito a disponibilidade para ouvir e procurar um sentido para as coisas, não é? E depois tentar delinear um projeto de intervenção que de alguma forma faça a solução de compromisso entre aquilo que é o saber técnico e a própria disponibilidade da pessoa para aderir a uma determinada abordagem terapêutica, não? Claro. Porque também não vale a pena aquelas abordagens terapêuticas muito fundamentadas nas últimas guidelines que saíram, mas que não olham para o doente que têm à frente, não? Claro, lá está a pensar a narrativa, não é? Do próprio doente. Eu estava aqui a escutar-vos e a pensar na certeza de que o corpo e a mente são uma identidade una, e de alguma forma, não é? Será que todas as doenças não poderão ser psicossomáticas de alguma forma? E também estava a pensar depois isto um bocadinho para o Miguel, isso a própria saúde, a psicossomática. Ontem ao definir o conceito de saúde, também no encontro fiquei a pensar um bocadinho sobre isto. Acho que são dois conceitos que, se pudéssemos levantar aqui em voz alta, Sim, seriam dois. eu penso, às vezes digo isso a brincar nos reuniões da psicossomática, que pertence a uma sociedade, apesar de o termo psicossomática me levantar reservas. Claro que a ausência dele ainda era pior, porque mantém, como a Silvia disse muito bem, mas se calhar o psicobiológico também, Também o mantém, biopsíquico, mantém uma Clivagem. qualidade. E o nível agora de conhecimento, eu penso que e depois não integra nenhum deles o social e o ecológico, essas coisas todas. A um nível de conhecimento, ou um bocadinho filosófico, eu penso que há uma noção que foi muito trabalhada por um filósofo, Merleau-Ponty, que era da percepção, etc. E depois é muito retomada pelo Pontalis, que era psicanalista, que é a dimensão da carne. A carne é um território, ou um humus comum, ao psíquico, ao social e ao mundo. Nós, em certo sentido, somos todos transformações de uma carne mais antiga que nós. Há qualquer coisa de metamórfico. Isto acaba com. Depois são polos, e os polos podem opor-se. O dualismo tem alguma razão, porque depois o polo psíquico, por vezes, opõe-se ferozmente ao somático e vice-versa, e o social e tudo isso. Mas esta ideia de pensar uma unidade que não é. A gente tem aqui o psíquico, tem o soma, junta e tem que juntar os dois. Não, há aqui uma. É como se isso fosse dois polos de um solo mais profundo, de um solo que lhes é anterior ontologicamente, porque é uma transformação, tanto ao nível filogenético como ontogenético, há esse aspecto metamórfico, não é? Que é anterior e que subsiste mesmo quando os polos se distinguem, eles encontram-se alguns nisso. Isto é muito importante, isto não tem grande valor clínico a não ser para a abertura de espírito, e é importante, não é? Quer dizer, é importante ter estas coisas presentes. Valor clínico a partir do momento em que E humanizam, não, não é? sim, isto não Que vai é o que só nos, lá, que é o que nos é que verdadeiramente não nos vai só lá falta. com o transdisciplinar, não é? Um bocadinho de sociologia, um bocadinho de medicina, um bocadinho de psicanálise, um bocadinho de ecologia, não é isso, isto é mais integrante, se tu quiseres. Sim, sim, há uma irrigação que conflui.
Sem dúvida. Estava a pensar que nós às vezes fazemos a coisa. Depende estou a pensar numa paciente que me dizia no outro dia em que que tem uma coisa oncológica grave, que me dizia que a coisa mais importante que lhe tinha sido dita foi por um oncologista que lhe disse: dê-me a sua doença. Eu tomo conta dela. Isto no sentido que era importante que ela conseguisse viver a própria vida para além da doença. E na dimensão da angústia em que ela estava, aquilo foi a frase psicossomática, que teve uma inscrição psicossomática que é verdadeira, não é? Que a tranquilizou. Isto estou a pensar como é que nós depois jogamos também com estes lugares de complexidade. Não é? Sem dúvida. Aqui neste caso mesmo doença, mas é que vocês estavam a diferenciar uma coisa que no fundo, que era aquilo que penso eu que dizia ontem também da doença e da violência, não é? Que talvez valesse a pena só falarem um bocadinho só disso, para ficar ainda mais claro esta coisa também do sofrimento como parte integrante da saúde. Pois, nós temos, português, as línguas são diferentes, os espanhóis usam mais a enfermidade, nós também temos enfermidade, mas a doença temos, existe em português, mas não é do uso comum, não é? O passo que doença é, e é como se nos faltasse um pouco uma palavra que reflitasse ao mudarmos o uso da palavra doença, não ter forçosamente o sentido de uma patologia, de uma enfermidade. Ao aspecto da dor, que é, por isso, aquela crítica que eu até fazia à definição do completo bem-estar, da saúde como completo bem-estar, porque além de outros aspectos, como é que nós sinalizávamos o perigo, a ameaça, o risco, a dúvida, todas essas coisas que são elementos fundamentais da integração saudável, digamos assim, o Lúcio já tinha falado ontem, não são compatíveis com um completo estado de bem-estar, não é? Nem mesmo que só com bem-estar por dentro, há qualquer coisa mais, há aqui há uma dinâmica de criação que passa pela dor, ou pelo menos pela perturbação do equilíbrio. A saúde, se concebermos a saúde apenas como equilíbrio, somos muito. Desequilibrados. Somos, não, pelo menos, Não, ou é pelo muito menos cedo somos, passar no conceito assim, não é? De ou forma pelo muito menos abrangente. somos muito limitados, não é? Que somos muito E limitados. equilibrados. Não, e estava a pensar também, não é? Que se encontra no fundo a vivência do indivíduo também sobre a doença e sobre este espaço de saúde e sabendo aquilo também que a professora Silva estava a dizer do próprio sofrimento e e de cada sujeito, e olharmos um bocadinho para a psicossomática com este olhar mais subjetivo, que muitas vezes também nos falta. E aqui gostava de perguntar, ou seja, reside na compreensão de como é que este sofrimento realmente acontece no sujeito? Olha para mim. Vai, uma pergunta dividida pode ser uma pergunta dividida, não é? Tenho que fazer outra vez, Francisca, foi muito profundo. Não, é mais pensarmos, não é? Como é que na compreensão deste sofrimento, como é que ele acontece realmente no sujeito? Como é que ele se encontra com ele o se encontra sujeito? com este, exatamente, como é que se encontra com este sofrimento? Na singularidade, não Na é? singularidade, Eu acho sim. que esse é o ponto de partida de qualquer intervenção terapêutica que possa ter mínimo de sucesso, não é? Ou seja, que possa Como criar. é que fazemos a intervenção, não é? Tem que ser neste lugar em que vamos perceber qual é o significado, qual é o significado emocional que aquele adoecer ocupa dentro da pessoa. Eu acho que a psicossomática, houve alturas que estava gravemente adoecida também, não é? Com olhares que punham isto ao contrário. Como se houvesse uma narrativa que seria a etiologia do adoecer. E esse é um sítio perigoso que eu penso que nós temos conseguido fazer desaparecer de alguma maneira, porque aquilo que penso que é ao contrário, o que nós podemos fazer é perceber de que maneira é que as pessoas vão integrando o seu adoecer na sua própria narrativa interna e a partir daí construir um terreno onde é possível trabalhar isto que estava a falar. E através de tornar esse terreno cada vez mais fértil para poder ter consciência sobre. Exatamente, tornar esse terreno cada vez. Aliás, para desapegar as pessoas, estou a pensar que havia muitas pessoas até da nossa área, não é? Que tinham um discurso sempre associado à patologia como o sítio do pensamento operatório, não é? O sítio sem sonho, o sítio. E infelizmente eu penso que houve muitas vezes muitas intervenções que caíram nisto e portanto há muitas pessoas que ainda vêm com este discurso sobre si próprias, que é assustador, e portanto seria também devolver o lugar do sonho à pessoa para a compreensão de que a situação traumática é sempre um lugar operatório, porque ninguém tem um diagnóstico de uma coisa muito grave e fica a pensar muito, muito subjetivamente sobre aquilo que lhe acontece naquele momento, não é? Claro. E, portanto, dar este lugar também, ou permitir este lugar de ir emprestando o espaço de subjetividade daquilo que foi aquele momento, por exemplo, já é também em si mesmo uma intervenção terapêutica, psicoterapêutica. A devolução desse. Não, eu estava aqui a pensar numa coisa que eu acho que é interessante face a estas perspectivas que a Patrícia descrevia
de certa forma rígidas da psicossomática foram importantes Tiveram historicamente lugar, e chamaram a exatamente. atenção para coisas importantes e para vivências importantes, mas é como se, no limite, e isto pega um bocadinho com o que o Miguel diz da impossibilidade de definir a saúde como um completo bem-estar, é como se no limite o ser saudável impedisse o adoecer. E de facto nós vamos todos adoecer e morrer um dia, não é? O Exatamente. que temos é que integrar a doença numa história de vida. Exatamente. Não é? Quando Não, perguntava como é que desaparece. se compreende o adoecer no sujeito, se calhar é integrando a vivência da doença numa história de vida e é percebendo como é que as coisas aconteceram. E depois a leitura psicossomática do adoecer pode ser transversal a qualquer doença, da esquizofrenia ao cancro, nós podemos fazer uma leitura psicossomática do adoecer, não é? Neste sentido. Isso torna ainda tudo mais rico num lugar de, não é? E estava a pensar nisto até no lugar da psicoterapia, quase como um lugar de esperança. Depois, seja ele no, quase como este caminho que é um ciclo, não é? Mas como a Silvia dizia também. Hum, Gostava ainda de vos perguntar mais algumas coisas antes de voltarmos aqui a este lugar mais final e como trabalhamos muito com crianças cá em casa, também mais para si, Patrícia, as crianças nunca psicossomatizaram tanto e cada vez nos chegam, não é, crianças mais pequenas em que o corpo comunica muito, não é? As dores de barriga, estas coisas muito sintomáticas. Como é que nós podemos desconstruir ou ressignificar esta linguagem que o Estava a corpo pensar, nos traz? estava a pensar, Francisca, que eu acho que existe um adoecer mais psicossocial associado, não é? Em que os sintomas dos miúdos são tidos como coisas hiperpatológicas e, portanto, toda a intervenção é feita no sentido de os silenciar e isso torna-os coisas em si mesmas e, portanto, nunca se transforma, não é? Uma dor de barriga nunca ninguém, ou é cada vez mais difícil pôr como uma resposta adaptativa a um momento de stress, que é normal, não é? Passa a ser hiperpatologizado. A mesma coisa como Mas a sabemos. importância de nós começarmos a normalizar isso também em saúde mental, não é? É normalizar, assim, não é banalizar no Sim, sentido de sim, ficar claro. sem sentido, Teremos esse lugar mas, de banalização, mas ser vamos num lugar normativo. um lugar de adaptação, não é? Quer dizer, é psicossomático, se nós pensarmos, o corpo está sempre lá e nós vamos dando sentido a todos os momentos, não é? Por exemplo, a paixão, onde é que se sente a paixão? É uma somatização, não é? Ou seja, se pusermos isto tudo no lado Sim, patológico, estou a pensar até as borboletas, as borboletas Claro, na barriga, não é? Podem claro, ser um lugar qualquer de. emoção é vivida no corpo, Sim, não sim, é? é muito portanto, interessante isso, não é? Estou com as passasse a borboletas da ser, barriga e isso também tem que ser se nós um olharmos lugar para de tudo como uma patologia, não é? Claro. Como uma expressão de patologia, perdemos completamente o pé. Portanto, eu acho que está a acontecer é que a leitura daquilo que acontece parece alexitímica. Ou seja, é como se, no fundo, toda a sociedade, então, estou a exagerar um bocadinho, mas como se o olhar clínico perdesse a sua clínica e passasse a ter uma atitude psicossomática, agora na moda antiga da psicossomática, não é? Porque numa leitura que encerra, que não faz abrir, não é? Que não pega nas coisas e não as expande para múltiplas hipóteses interpretativas. Nem nos permite deixar pensar, não é? Sim, e sonhar, não é? E sonhar. Este lugar de sonho é maravilhoso também. E das crianças, chato para as famílias e aqui chato para o desenvolvimento da vida, ao longo do desenvolvimento da vida, não é? Transversal também um bocadinho a isto que a professora Silva estava a dizer. Se pudéssemos deixar uma mensagem às famílias, que muitas vezes acompanham incessantemente aos cuidadores, não é? Destes doentes, destes pacientes, o que é que lhes poderíamos dizer? Estamos a falar das crianças. Não, estamos a falar ao longo da vida. Em geral. Pois, eu diria que se calhar, voltando um bocadinho às crianças, diria que se calhar este ritmo a que as crianças neste momento crescem em termos das imposições, de todos os tempos têm que ser preenchidos, tudo acontece assim de uma forma um bocadinho excessiva, diria eu, às vezes é um ritmo perturbador. Eu diria que se calhar às vezes vale a pena ter um espaço tranquilo para pensar as coisas e para viver as coisas. Se calhar isto também é muito importante para os adultos, não é só para as crianças, mas estava a pensar. Isto até é mais sobre os adultos, não é? Pronto, estava a pensar sobretudo eu só sigo adultos,
estava a pensar nas pessoas adultas que me falam da sua angústia face ao adoecer dos filhos, de outras crianças. E estava a pensar que se calhar precisamos de sossegar tudo um bocadinho. Dar aqui A palavra seria sossego. algum sossego, desmedicalizar excessivamente, como a Patrícia dizia, assim, as coisas não têm que ser, as Todas vivências medicalizadas. podem ser vivências agradáveis ou desagradáveis no corpo, mas não têm que traduzir naturalmente necessariamente uma patologia. Portanto, às vezes desmedicalizar estas vivências e dar-lhe espaço, sossegar, dar-lhe espaço para perceber o que é que está a acontecer e para pensar as coisas de uma forma mais tranquila. E muitas vezes os sintomas dos miúdos, quando têm coisas mais acentuadas, como sabemos, é uma desregulação maior e normalmente, nesse caso, eu acho que já nem é das famílias, é de todo um clima, uma atmosfera. Claro que depois esta ideia do sucesso, que mais uma vez ninguém sabe o que é como linha da frente de batalha. E deixar um espaço de jogo, um espaço... das crianças. Agenda de Um executivo espaço- excelente, é isso mesmo. Começam às 8 da manhã e Sim, acabam às 10 da porque noite. tudo faz, mas Sem é espaço. sempre a fazer coisas que nos fazem muito bem. Exatamente. Fazem bem à saúde, Fazem bem à fazem bem, estimulam-nos intelectualmente e, portanto, falta aqui é um espaço vago. As crianças podiam, da altura, sossego. ter dores de barriga, claro, depende do grau, mas que aquilo passa, não é preciso compreender tudo a todo momento. E, além disso, precisam de não ser sempre compreendidas, precisam de compreensão, mas têm uma opacidade própria e precisam de um espaço. Mostrar, não é? E os adultos também, não é? Claro. Porque a criança está sobrecarregada e a mãe da criança também anda a correr, de levar uma à piscina, outra ao ginásio, outra ao balé, porque a educação artística é importante e depois há uns jogos, de não sei o quê. Pronto, E o e as inglês, pessoas e o fazem, francês. fazem tudo coisas que em si mesma, cada uma delas, se calhar, é ótima, mas que esta busca da perfeição e da completude acaba por ter um efeito Eu perverso. acho que é muito bom pensarmos a saúde, e isto é delicioso ouvir-vos, não é? A pensarmos a saúde ou a pensarmos a psicossomática ou pensarmos como andamos todos a fugir da doença E estamos um bocado e doentes. estamos um bocadinho doentes. Também aqui não é? ainda há E estamos tolerância- um bocadinho a doentes e tolerância pensar que, à que doença. doenças vêm daqui e é interessantíssimo. A Conversamos com... tolerância à dor à doença é importante. À doença, agora não no sentido necessariamente patológico. Certo, certo, É, certo. o Adorno dizia já depois da guerra que a psicanálise ia por aí abaixo porque havia uma algofobia social, não é? Quer dizer, porque é um tratamento doloroso. E nós hoje vemos, a psicanálise felizmente não foi tão abaixo assim, Nem mas há outras formas, as formas de terapia e o ideal de saúde subjacente a esta sociedade não tem nada a ver com o processo maturativo que passa pela dor, ou que pode ter que passar pela dor. Claro. A gente não está a dizer que é bom ter dor, É mas às vezes é o preço inevitável e, portanto, a criança está muito tristinha, eu nem sempre compreendo o meu filho. Quer dizer, aquilo não é sempre para compreender, e se fosse tudo compreendido era uma desgraça, não é? Quer dizer, Dar lugar há à toda dor, esta não é? parte de suportar qualquer coisa que não é saúde no sentido Sim. do bem-estar perfeito, de aceitar altos e baixos, a maré alta, a maré baixa, etc. Não é? O silêncio, a comunicação. Saber nadar na maré. Mas deixa-me só dizer isto, que um miúdo uma vez perguntou-me isto e eu fiquei maravilhada. Peraí, pô, Patrícia, para onde é que vai a água quando a maré baixa? Pois, Delícia. essa é, Não é? É isto. É mesmo é isso. isso, já disse. E é mesmo, não é mesmo isso, para onde é que vai a água, quando a maré está baixa, é delicioso. E com isto, e mesmo para terminarmos, não conseguimos falar de psicossomática, assim, muitas vezes falamos do stress associado, que é uma das grandes causas, não é? Que nos leva, pois também, à doença. E o Miguel acabou de pôr tudo no lugar, passando-nos aqui um belo chá, não é? Sobre o tempo sobre o tempo para o qual não temos tempo e sobre a forma como também educamos as crianças. Portanto, não sei se querem pôr em voz alta isto, mas quando nos falam do stress ou quando levam o stress à consulta, olhando para a história de vida, está muitas vezes implícito. Eu acho que a banalização do conceito de stress teve algumas vantagens, mas também teve algumas desvantagens, não é?
Neste momento, provavelmente é um conceito já não diz grande coisa. E eu acho que é importante voltar a situar a noção de que o stress é uma resposta, e é uma resposta adaptativa, mas é uma resposta a uma situação vivencial. E depois, se nós quisermos lidar com a resposta, temos de alguma forma que perceber o contexto que a desencadeia. Não é? Portanto, voltando um bocadinho à origem da palavra stress e strain, a carga, o strain é a carga, o stress é a resposta do organismo face a uma situação de sobrecarga. Portanto, se nós quisermos modular a resposta, temos que pensar na origem. Claro. E às vezes isto surge como se o stress fosse assim uma entidade absoluta que toma conta de nós e que nos deixa um bocadinho à mercê da vivência. Eu acho que é importante voltar a recolocar a questão de que o stress é uma resposta inicialmente adaptativa, cronicamente mantida, desregula, e esta desregulação tem que remeter, se nós quisermos perceber como é que mudamos a resposta, temos que Voltar à origem. perceber, voltar ao início, de alguma forma. E essa desregulação tem um impacto. Claro. Só voltando aqui à psicologia, vou dizer, porque aí tem um impacto, não é? Claro que Sem sim. dúvida, não é? Claro que sim. E voltamos à origem, voltamos ao princípio. Cá falamos do princípio, do fim, voltamos outra vez ao princípio. Começamos com um poema do Miguel. Eu gostava muito que terminássemos com o Miguel. Com um poema que nos eu quiser também gostava presentear. muito, mas enfim, eu não tenho aqui nada, você tem para aí um Não certo. importa um certo, o que quiser dizer, o que quiser terminar, se quiser que vamos buscar. Eu peço à doutora Patrícia Câmara, Claro que que ela sim. parece que tem ali no telemóvel, E agora? e ela lê ali qualquer coisa que tem uma voz mais bonita. Meu Deus, não tem nada. Deixa lá ver qual é que pode ser. E agora? Francisco, isto agora depois tem que se cortar. Não, então, não se preocupe com isso. Não podemos impor mais um lugar de stress. Depois de tudo que ouvimos. Pode ser o tempo todo. Pode? O tempo todo é bonito. O tempo todo. Então vá. E também foi bom este momento de silêncio. Nós sabemos muito pouco estar em silêncio. Pronto, talvez também já era um poema, Francisco, já ficava assim. Deixa para o Miguel, Então vá, então vá. esta questão. O tempo todo. Agora e sempre é sempre o tempo todo, que nada deixa para trás. Voo planado, por vezes que desprende, da terra à água e da água ao ar, do fogo à luz do ar. Encontra-nos o tempo, agora e sempre, o tempo todo, e nunca fica para trás. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada, Miguel. Obrigado, Francisca. Não estava a contar com isto. Gostei muito de estar Muito aqui obrigada. a falar consigo. Eu ponho questões muito difíceis. Eu, Nada. felizmente, tinha aqui a assistência da Silvia Ora, e isso, da eu é Patrícia, que- porque senão, e elas próprias também se aliviaram com esta parte poética. Muito, porque muito. Você é uma entrevistadora implacável, Ai, não, encantadora, não é mas nada disso, implacável. não é Não há... Olha, sabe uma coisa muito engraçada, como o meu avô dizia, muito gira, que era a única coisa que nós devemos ensinar aos nossos filhos são as artes. O resto não interessa para nada, porque o resto eles vão saber. E realmente a poesia salva tudo. É uma arte e as outras coisas também, não é? Ele era alfaiate, mas é muito engraçado porque a poesia, ou em qualquer outro momento, a arte vem, até na doença, até no momento de stress, no espaço entre, vem para nos salvar. Foi uma honra mesmo ter o Miguel, a professora, entre aspas, Silvia, e a Patrícia, por todas as razões cá em casa, neste espaço entre. Muita intimidade. Obrigada por terem vindo até ao Porto. Muito obrigado. Obrigada. Volte sempre. Obrigado. Pelo convite. Muito obrigada. Obrigada.